Olá pessoal, estamos de volta ao canal Universo dos Números, tá? Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho de notificações, ok? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom gente, hoje vamos falar do módulo 40 e 41, reflexão, translação e rotação, né? Então observe o quadrilátero seguinte. Então aqui nós temos um quadrilátero, né, no formato de uma pipa, né? Veja que aqui o segmento, né, as dimensões de segmento AB e BC medem 2 centímetros, né, e AD e DC mede 3 centímetros cada um, certo? Há nessa figura pares de segmento que têm a mesma medida, e é um erro relativamente comum afirmar que o segmento AB, né, e BC são iguais, pois, embora tenham a mesma medida, eles não estão na mesma posição, né, do plano. Dizemos então que são congruentes, que correspondem a dizer mesma medida. A razão entre esses dois segmentos é 1, né? Então, razão é uma divisão, né? Então, se eu tirar a razão entre AB e BC, né, vai ficar 2 dividido por 2, que é 1, como ele está dizendo. No estudo da geometria, podemos transformar apenas um segmento em outro que ele seja congruente por meio de um movimento conhecido como isometria. A mesma ideia se aplica para uma figura inteira, né? No estudo da isometria, particularmente no plano, consideramos os 4 movimentos a seguir, né? Então temos reflexão, segundo uma reta, né? Translação, rotação em torno de um ponto, reflexão com um deslizamento, tá? Na figura anterior, se traçarmos uma reta vertical passando pelos pontos B e D, teremos a reflexão com base nessa reta, né? Então veja só, né? Então só aqui tá uma reta vertical. Então essa figura desse lado, né? Ela ficou igual a essa outra figura, né? Então é chamada de reflexão por esse eixo que passa nos pontos aí B e D, né? Além desse exemplo, acompanha a seguir uma descrição mais detalhada para cada movimento, né? Então temos aí reflexão, né? Então veja só que na reflexão ele fez apenas ele só andou para frente, né? Certo? Nesse caso, como aqui eu tenho um eixo, né? É como se ele tivesse girado, né? Então ele girou esse eixo aqui pela essa reta R. Esse lado aqui desse triângulo corresponde a esse, e esse aqui, quando ele girou, ficou aqui, né? Então é chamado de reflexão, certo? Temos aqui no plano cartesiano a reflexão da figura em relação à reta R. Observe que ela fica invertida, né? Invertida, tá? Depois temos a translação, né? Nesse exemplo, a figura é transladada horizontalmente, né? Como se tivesse apenas deslizado no plano, né? Então, ela apenas correu para frente, né? Ela manteve ali a sua estrutura, mas ela só saiu do lugar, certo? É chamado de translação. Rotação em torno de um ponto, né? Então veja só, a rotação da figura de 180 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto O, né? Então em relação ao ponto O, 180 graus. Então a figura estava aqui, fez um giro de 180, o azul que está aqui fica aqui e o verde fica aqui, né? Depois tem uma reflexão com um deslizamento, né? Movimento de translação da figura, deslizamento para posterior, reflexão em torno da reta R, né? Então estava aqui, né, uma translação, um deslizamento, né, depois ela fez aí uma rotação, né, pelo esse eixo R. Então ela fez aqui uma translação, um deslizamento, tá, e fez a rotação aqui, ó, tá. Então quando fez a rotação depois do deslizamento, né, daqui ela veio para cá, fez a rotação, essa parte azul corresponde a essa e essa verde corresponde a essa, como se tivesse virado a figura, né, por esse eixo aqui R, tá, da reta R. Particularmente, na isometria por rotação em torno de um ponto, podemos considerar vários ângulos para esse giro, né, como 30, 60 e 90 graus. Além disso, podemos observar também um deslocamento da figura em torno de um ponto no sentido horário no movimento, né. No movimento de translação, podemos encontrar outras direções de deslocamento, como na vertical. O sentido também pode variar, como da direita para a esquerda e vice-versa, ok? Continuando.
temos aí, né, os 4 movimentos possíveis podem ser agrupados em 2 ou 3, né? Veja como exemplo a sequência de figuras. O triângulo azul sofreu transformação por isometria, por meio de uma translação e posterior rotação de 60 graus no sentido horário em relação ao ponto O, né? Então ele estava aqui, né? Veio para essa direção e houve aí um movimento que ele fez, né? Ele fala aí de 60 graus, né? Então ele veio parar aqui, certo? O movimento que ele fez. Com isso, chegamos ao triângulo congruente, né? Dados na seguinte posição do plano, né? Então veja que ele estava aqui, ele fez o deslocamento, né? E fez aqui uma entrelação aqui nesse movimento, né? Uma rotação, né? De 60 graus e ficou nessa posição, ok? Grupo temático, né? Simetria e espelho. De todos os tipos de simetria que existem, a de reflexão é a que melhor se associa com uma imagem refletida em um espelho, né? Esse tipo de situação, o objeto a ser refletido no espelho plano tem a mesma imagem que seu reflexo na superfície espelhada, né? Entretanto, as duas imagens são opostas em relação à superfície do espelho, né? Ficando invertida. Assim, se uma pessoa levanta seu braço esquerdo, tem-se que a impressão de que a imagem refletida levantou seu braço direito, embora seja apenas um reflexo do braço esquerdo que foi levantado. Deve-se ter atenção ao trabalhar com a simetria de reflexão em relação ao eixo, né, ou plano de simetria. Por essa razão, veículos de bombeiro, por exemplo, costumam ter a palavra bombeiros escrita de forma invertida sobre o para-brisa, né, para que o motorista à frente possa ler a palavra de forma correta ao observar o espelho do retrovisor, né? Então, a imagem refletida em um espelho é oposta e invertida, né, em relação ao objeto posicionado em frente ao espelho, né? Então, aqui é um pouco do grupo temático falando sobre a reflexão dos espelhos, né? Daí, nós chegamos aí no exercício de aplicação, tá, gente? Do módulo 40 e 41, reflexão e translação. Então, a questão número 1 diz o seguinte: o giro dos ponteiros de um relógio sugere um dos tipos de movimento mostrado no texto teórico, né? Sobre essa ideia, responda o que se pede, né? Qual movimento é sugerido, né? Então, repetindo aqui o que ele falou, né? O giro dos ponteiros de um relógio sugere um dos tipos de movimento mostrado num texto teórico, que a gente já viu, né, lá no assunto. Sobre essa ideia, responda o que se pede, né? Então, o relógio ali, né? Os ponteiros vai da esquerda para a direita, né, no sentido horário, né? Então, desses ponteiros, ele está perguntando qual o tipo de movimento, né? Então, qual é o tipo de movimento? A gente vai colocar aí, movimento de rotação em torno de um ponto, ok? Então, movimento de rotação em torno de um ponto. Vamos aplicar movimento de rotação em torno de um ponto. Deixa eu mudar aqui essa textura da caneta, tá, gente? Eu estou usando essa caneta para usar essa. Ok, tá? Depois, considere que o ponteiro B, né, dos minutos aponte para o número 2, né? Aqui, minuto, que é a hora, né? Minutos, aponte para o número 2. O grandão aqui. Após ser aplicada uma rotação de 60 graus no sentido horário, né? Uma rotação de 60 graus, quantos minutos esse ponteiro indicará, né? Então, veja só, o relógio é dividido em 12 partes, tá? Então, se você pegar 360 e dividir por 12, vai dar 30 graus. Ou seja, em 5 minutos eu tenho 30 graus, né? Então, do 12 ao 1, eu tenho... Do 12 ao 1 eu tenho 30 graus, de 1 ao 2 eu tenho 30 graus, e do 2 ao 3 eu tenho 30 graus, né? Como o ponteiro ele fala que está no 2 e deu um giro de 60 graus, né? Então, é 30 mais 30, né? Então, ele vai ficar aqui o ponteiro. Então, aqui ele marca 10 minutos, né? 5, 10 minutos. Então, aqui eu tenho 30, 30,
né? Então ele deu um giro de 60 graus, 30, 60. Então o ponteiro ficou aqui, o ponteiro estava aqui, né? Então ele vai marcar aqui 20 minutos, ok? Então quantos minutos esse ponteiro indicará, né? Então você coloca aí 20 minutos, ok? Então indicará aí 20 minutos, beleza? Próxima. 2. Considere a reta R como um eixo de simetria e aplique um movimento de reflexão em torno da reta e construa uma figura congruente à figura dada em cada item, né? Então aqui eu deixei a resposta aqui para vocês, tá, gente? Eu tinha que desenhar e ia demorar muito para me desenhar aqui com a caneta, né? Então veja só, a letra A, né? Essa é a reta, né? Então quando você dobrar ela, né? Fazer a dobra para cá, vai coincidir, né? Então esse quadradinho coincide com esse, esses quatro coincidem com esses dois com esses dois, né? Esses dois com esses dois, e esses quatro com esses quatro aqui, tá? Então essa aqui é a resposta da letra A, ok? E também aqui já está a resposta da letra B, tá? Você tem uma pausa no vídeo aí e desenhe da mesma forma que está aqui, tudo bem? Então essa aí é a resposta da letra A e da letra B, ok? Número 3, em cada item aplique um movimento de translação, né? E construa a figura transladada na região quadriculada, né? Deslocar a figura 8 quadradinhos para a direita, né? Então aqui também já deixei a resposta, tinha que desenhar, demorar, né? Tá? Então ele andou 8 quadradinhos para a direita, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então aqui você vai começar a pintar o quadradinho aqui, né? Que refere-se a ele. E desenhar o resto dos quadradinhos, ok? Vamos lá para a letra B. Temos a letra B também, ó, tá? Deslocar a figura 8 quadradinhos para a esquerda. Ele está aqui, desloca para a esquerda. Vai ficar aqui a figura. Tudo bem? Então você desenha da mesma forma que está aqui, tá? Todos os quadradinhos de acordo com a figura. Tudo bem? E aqui temos a questão número 4, tá, gente? Juliano colocou uma bandeirinha verde em cada engrenagem. Tá aqui, ó. Engrenagem, engrenagem, né? Como mostra a figura. As engrenagens são iguais e quando a da esquerda girou um pouco, né? Essa aqui girou, né? Girou. Sua bandeirinha ficou na posição indicada com a bandeirinha branca pontilhada, né? Então ele girou para cá e ela estava aqui e ficou aqui, ok? Nessa condição podemos afirmar que a posição da bandeirinha na engrenagem da direita é. Então olha só, se ele girar para cá, essa engrenagem aqui vai fazer com que essa aqui gire nesse sentido. Tá? Então ela vai tocar aqui, vai puxar essa engrenagem para vir para cá, né? Então quando ela vier dessa direção, ela vai fazer essa aqui vir nessa direção para cá, certo? Então se ela estava aqui, veja só, ela transcendeu aqui, né? Então veja só, aqui estava, vamos supor aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Para ficar nessa posição. Então, se ele vai nessa direção, a gente conta 22 também, né? Dá para contar para essa engrenagem aqui, dá para se basear por cada ponto dessa engrenagem, né? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, ela vai ficar nessa posição aqui, ó, certo? Quando girar essa engrenagem aqui, essa outra bandeirinha vai ficar nessa posição, ok? Então, nessa posição aqui, que vai estar aqui, só temos aí a letra A, né? Ó, a bandeirinha está aqui, vai ficar nessa posição aqui. Então, a letra A é a resposta, ok? 5. Reúna-se em grupos de acordo com a orientação do professor. Serão 4 grupos e cada um ficará responsável por construir em uma folha um exemplo de movimento de acordo com os seguintes casos, né? Reflexão segundo uma reta, né? Translação, rotação em torno de um ponto, né? Reflexão com deslizamento. E ainda, né, seguindo todas as orientações do professor, apresente o exemplo criado por seu grupo, né, enquanto observa os outros 3 exemplos, né. Então, veja só, isso aí é uma questão colaborativa, tá, gente? Era para fazer em sala, tudo bem? Mas você pode fazer aqui, tá? Uma de reflexão, seguindo uma reta, né, uma figura, tá? Depois uma de translação. Pode ser um quadrado, tá, gente? Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, tá?
de reflexão, depois uma de translação, tá? Depois uma de rotação em torno de um ponto, ok? Depois uma de reflexão por deslizamento. Então você pode desenhar aqui figuras pequenas, tá? Se eu desenhar aqui, a gente vai demorar aí um pouco no vídeo aula, tá? Como você queira para fazer grupo, você pode fazer individual, não tem problema nenhum, ok? Então vamos lá para a próxima questão, que é a questão número 6. Esqueci aqui, né? Questão número 6. Um estudante recortou o polígono regular, né, IHGFRJ em um papel. Traçou as diagonais e fixou em um alfinete, né, em uma das bases, podendo gerar o polígono em torno do ponto K. Então, né, a base em torno do ponto K. Cruzando o cruzamento das diagonais, né? Sobre essa ideia, responda que se pede. Aplicando uma rotação de 60 graus no sentido horário em torno de K, né? O ponto E ficará posicionado na posição atual de qual ponto, né? Tá? Então, um giro de 60 graus, aplicando a rotação de 60 graus no sentido horário, né? Então, o sentido horário nesse sentido, tá, gente? Então, aqui, gente, dentro dele, nesse triângulo não, esse hexágono, né, que é uma figura de 6 lados, é um hexágono regular, onde eu tenho 6 triângulos dentro dele, e cada triângulo desse é um triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero, gente, ele corresponde a 60 graus, né? A soma dos ângulos internos 180, então cada ângulo aqui, ó, é 60, então aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60, né? Aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. Então, cada pedaço dele tem 60 graus, né? Então, vamos supor aqui que o ponto, né, em torno do ponto K, o ponto F estará posicionado na posição atual de qual ponto, né? Então, o ponto E está aqui, ó. Se ele fizer um giro de 60 graus, né, nesse sentido, né, então aqui é 60, então ele vai girar 60, o ponto E vai vir para o ponto J. Então vai ficar aqui no ponto J, né? Então ele fala assim, né? O ponto F ficará posicionado na posição atual de qual ponto, né? Então vai ficar aí no ponto J. Ok? B. Considerando o sentido anti-horário, né? Anti-horário, nesse caso assim, tá? Nesse caso, horário, anti-horário, ok? Qual é a menor medida do ângulo com que a figura deverá girar em torno de K para que o ponto E fique posicionado na posição atual do ponto I? Então, tem que ir para o ponto I, anti-horário, né? Então, eu vou ter aqui, ó, ele vai girar, ele está aqui, o ponto E, né? Então, vai vir para cá 60, né? 120, ok? 180, tá? 180 com mais 60, 240 graus, né? Então ele vai ter que dar um giro, tá? Ele vai ter que dar um giro aí que corresponde, né, a 240 graus, né? Então deverá, vamos colocar aí, deverá girar 240 graus, ok? Então, é a resposta da letra A e da letra B, beleza? A número 7, utilize material de desenho como transferidor, régua e compasso e construa o triângulo obtido ao girar o triângulo ABC 90 graus, né? No sentido horário, em torno do vértice B, tá? Então, quando você girar 90 graus, a gente já deixei aqui a resposta, tá? Não tirei, então vai ficar dessa forma, tá? Então, 90 graus em torno de B, tá? B aqui, quando você girar 90 graus, tá? Essa reta aqui, ó, esse segmento aqui vai vir para cá, ó. Então, aqui seria o ponto A e aqui seria o ponto C, tá? Então, vai ficar assim o triângulo, quando você girar 90 graus. Então, você vai construir dessa forma o triângulo, ok? Beleza, gente? Então, a nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo.